Boa noite. Manuel Monteiro sai da presidência do Partido Popular. A demissão foi anunciada depois de uma reunião de emergência da Comissão Política do partido. No seu discurso, Monteiro deixou ainda ficar outra decisão. Não se vai recandidatar no próximo Congresso Extraordinário, uma tarefa que deixa para Paulo Portas. Assim, demite-me. É a decisão final de Manuel Monteiro que não aguentou a pressão das últimas horas. É o culminar de uma guerra que Monteiro reconhece existir por motivos pessoais. Tenho, em nome da verdade, que dizer aos portugueses e àqueles que votaram no dia 1 de outubro de 1995 no Partido Popular que aquilo a que têm assistido nos últimos dias em nome do Partido Popular é triste e é degradante. Não estão em causa divergências políticas, não estão em causa divergências de opções de fundo. Estão, há que assumi-lo, em causa questões de natureza pessoal. É por isso que, tendo constatado que as divergências que foram sendo tornadas públicas por quem considerava assim melhor proceder, se fundavam em considerações sobre as pessoas e não sobre o projeto político a que demos corpo em conjunto, decidi hoje apresentar a minha demissão de Presidente do Partido Popular e, em conformidade, propor a convocação de um Congresso Extraordinário, tendo em vista a eleição de uma nova direção e de um novo Presidente. Manuel Monteiro, que garantiu não se recandidatar ao cargo, desafiou Paulo Portas para assumir a candidatura. É uma decisão pessoal do Dr. Paulo Portas. Penso que o Dr. Paulo Portas, em coerência, será candidato à liderança do Partido Popular. É o desafio a Paulo Portas com o anúncio de Monteiro, que estará atento. Saio não do partido, não de militante, não abandonando qualquer uma das minhas convicções, mas saio porque não tenho condições objetivas e subjetivas, com este clima de guerra que permanentemente me tem sido dirigido, para continuar a defender seriamente os interesses superiores da direita democrática de Portugal e dos portugueses. Foi esta a resposta de Monteiro à rebelião da sua bancada parlamentar. A crise começou ontem, quando Paulo Portas se recusou a aceitar a liderança e autossuspendeu o mandato. Um exemplo seguido de imediato por mais 4 deputados. Agora, as críticas a Manuel Monteiro passaram a ser abertas. Eu considero que é mais um erro dos muitos erros que neste último ano o Dr. Manuel Monteiro cometeu. Ele está a combater um erro que cometeu com outro erro. Considero uma atitude de total irresponsabilidade. Aquilo que aconteceu ontem no grupo parlamentar com a eleição de um candidato, o único candidato à liderança, foi extremamente grave. Respondemos da única forma, e falo por mim, da única forma possível, com o sentido de dignidade que nos é devido, ou seja, com a suspensão do mandato. Dentro do grupo parlamentar, a situação era insustentável. Não considero que não temos condições para trabalhar. Vivemos nestes últimos tempos situações de hipocrisia, de mentira, de palavras dadas publicamente que depois se chega à conclusão de que quando se toca ou quando se chega aos factos faz-se precisamente o contrário daquilo que se diz. O Dr. Manuel Monteiro enganou-me completamente. Manuel Monteiro, Paulo Portas, uma dupla formada em 92 e que mudou o CDS para Partido Popular. Monteiro chegou a presidente, Portas deixou o jornalismo, candidatou-se a deputado e fez-se militante. Pelo meio registaram-se pequenas crises que faziam adivinhar o confronto final. Foi uma segunda-feira fatal para o PP. 7 votos a favor e 8 brancos. Para Paulo Portas, este resultado constituiu uma derrota e, por isso mesmo, renunciou a tornar-se líder da bancada parlamentar. Mas o dedo estava apontado a Manuel Monteiro. Não serei líder parlamentar de um grupo que, maioritariamente, não me deseja à frente da bancada.
Antes, já Paulo Portas tinha abandonado a Comissão Política dos Populares. Justificava a decisão pelas divergências com Manuel Monteiro, mas recusava candidatar-se a líder do partido. Eu, em certo sentido, estou a fazer aquilo que ele pediu. Ou seja, tenho uma diferença, prefiro afastar-me para não causar problemas. A atitude de Portas tinha antecedentes. O que se passou na Madeira durante as jornadas parlamentares não agradou a muitos dos deputados. Monteiro quis pôr ordem no partido, mas acabou por agravar as divergências. Algum de vós tem críticas a fazer à estratégia do partido ou ao seu presidente? Se as têm, peço-lhes que se levantem e mas façam diretamente. Monteiro acabou por acusar os críticos de cinismo, hipocrisia e cobardia. Já no Congresso de Coimbra, o líder do PP levantara a voz contra as movimentações que se faziam no interior do partido. Não posso aceitar que o melindre e a pequena vaidade continuem a perturbar-me a cabeça em vez de estar preocupado com o país. Não posso aceitar, não posso aceitar. Saiu e foi tomar um café. Estalava o verniz. Portas e Monteiro afastavam-se na amizade e tornavam-se concorrentes. Manuel Monteiro chegou a líder do então CDS em 92, com Adriano Moreira como pai espiritual. Paulo Portas, jornalista e amigo, foi um dos que convenceram o jovem Monteiro, com 29 anos, a avançar contra a candidatura de Basílio Horta. Venceu e mais tarde mudou o nome ao partido, de CDS para PP. Agora chegam ao fim 4 anos de liderança sem ter realizado o grande sonho, tornar-se primeiro-ministro. A liderança de Manuel Monteiro provocou o afastamento de muitos dos chamados históricos do CDS, entre eles o de Basílio Horta, um dos fundadores do partido. Boa noite, Dr. Basílio Horta. É o fim do CDS-PP ou é apenas uma luta de poder? O fim do CDS já foi há bastante tempo. O CDS começou a morrer no Congresso de 1992. E, consequentemente, a partir daí, o CDS deixou de existir. Deixou de existir nos seus dirigentes, na sua mensagem política e, mais grave e mais importante, nos seus métodos políticos. Se é o fim do PP, também creio que é o fim de um certo PP. O fim do PP, que começou a nascer precisamente nesse Congresso, creio que esse está irremediavelmente morto, porque esse era um PP baseado e assente no Dr. Manuel Monteiro, no Dr. Paulo Portas e não nos esqueçamos desse facto importante. Hoje parece que o Dr. Manuel Monteiro está sozinho e se amanhã, mesmo que a sua estratégia venha a ter êxito, ficará ainda mais sozinho. Por isso, esse PP, creio que também vai morrer, se não morreu já. Era, portanto, previsível esta crise? Era uma crise anunciada? Eu quero lhe dizer que, para mim, era previsível e foi essa a razão que me levou a candidatar-me no Congresso de 1991. Eu conhecia o Dr. Manuel Monteiro desde a juventude centrista, conhecia-o, sabia os métodos que ele utilizava e sabia o que é que ia acontecer. Portanto, não cometi o erro que a Manuela Moura Guedes há pouco dizia que cometeu e que o Dr. Paulo Portas também já disse que teria cometido. Portanto, era realmente previsível isto que ia acontecer. E que a direita vai ficar assim sem representação? Eu não posso dizer isso, a direita. Primeiro temos que ver o que é hoje a direita. Porque realmente esse conceito não é estático. Quando nós temos um governo que é presidido por um homem moderado, embora socialista, que governa ao centro-direita, mesmo inclusivamente, com uma linguagem por vezes democrata cristã, não é fácil fazer-se oposição de direita a um governo destes. Portanto, o que talvez seja necessário para o país e para o nosso sistema democrático é um outro tipo de oposição. Que não seja uma oposição permanentemente do bota abaixo, pode-se assim dizer, mas que seja uma oposição capaz de dizer sim quando as medidas que são tomadas são corretas, que seja capaz de dizer não quando entende que são incorretas e que seja capaz de propor novas medidas e novos caminhos. Hoje o discurso já não pode ser o discurso de 74, 75, quando a sociedade portuguesa estava radicalizada. Tem que ser um novo discurso, um discurso imaginativo e fundamentalmente baseado na credibilidade dos líderes e dos métodos políticos. E eu, se me permitia, chamava-lhe a atenção para este facto. E aí deixe-me dizer-lhe o seguinte: é com tristeza, e verdadeira e sincera tristeza, que tenho visto nos últimos tempos o que tem acontecido ao PP. Embora o PP já tenha muito pouco ou nada a ver com o CDS, ainda há uma raiz.
E quem, como eu, tive o privilégio de trabalhar como homens como Diogo Freitas do Amaral, como o Mar da Costa, como o Nogueira de Brito, como o Moraes Leitão, como o Narana, enfim, como tantos outros, podia estar aqui a citar, não pode, sem uma ponta de tristeza, ver a que ponto chegou este partido e que mau exemplo, que péssimo exemplo está a dar do que deve ser a política. Nós sabemos que, em termos deontológicos, a política tem sempre fronteiras, enfim, que são muitas vezes excessivamente elásticas. Não quero ter aqui uma opção moralista, ninguém é santo, bom, mas há limites, e eu creio que estes limites foram todos ultrapassados. Está a condenar frontalmente a atitude de Manuel Monteiro? Mas com certeza. Quer dizer, não é crível, não é possível que um líder de um partido venha uma e outra vez dizer, em relação ao seu líder parlamentar, que vai votar na estabilidade, dar a imagem que vai votar no Paulo Portas, depois do Paulo Portas ter assinado um documento que nunca nenhum líder parlamentar assinou, de subordinação completa à direção do partido. Depois de ter subido aquelas escadas do Caldas e seguramente com que sacrifício fez, num ato quase de rendição política. E de repente, não é verdade, acontece esta situação, que é uma manobra política de péssimo gosto. Bom, e mais ainda, numa situação que coloca o grupo parlamentar numa situação extremamente infeliz, porque, repare, se há uma conferência de imprensa em que aparecem 8 deputados que dizem que votaram, portanto, no Dr. Paulo Portas, e aparecem 7 votos, das duas uma, ou há fraude eleitoral, ou alguém está a mentir. Isso é que daqui não podemos sair. Paulo Portas fará bem em aceitar o desafio de Manuel Monteiro para se candidatar à liderança do partido, ou acha que o terreno aqui está minado? Oh, minha senhora, acha que um presidente do partido que tomou a atitude que tomou em relação ao grupo parlamentar está a proceder com boa fé? Eu acho que não, boa fé política, evidentemente. Pois, se quisesse proceder com boa fé política, não tinha feito o que fez na eleição do grupo parlamentar. O Manuel Monteiro sabe perfeitamente que, com certeza que sabe, isto é a minha opinião também, que neste momento não há qualquer condição dentro do partido para que outra pessoa, que não ele, ou alguém indicado por ele, ganhe qualquer congresso. Isto é a minha opinião. Portanto, o que ele pretende é infligir uma nova derrota ao Paulo Portas. Eu mesmo hoje em dia penso que, eventualmente, toda esta montagem deste problema que surgiu no grupo parlamentar e esta tristíssima história, se calhar foi o pretexto para fazer o congresso antecipado. Eu sei que o senhor está completamente afastado da política, mas aceitaria voltar em alguma circunstância especial? Este PP nunca, como é evidente, isso está fora de causa, completamente fora de causa, e, consequentemente, não vejo neste PP possibilidade desse tipo de... Não vejo possibilidade, o que não quer dizer que não possa acontecer. Mas se o Dr. Manuel Monteiro estivesse a falar a sério, não é? Bom, era possível, eventualmente, que houvesse um congresso onde muitos erros que foram cometidos e muitas injustiças em relação ao velho CDS foram praticadas. Injustiças tremendas, enfim, que eu até agora algumas tenho denunciado, mas praticamente também não tenho tido grande intervenção pública, mas injustiças tremendas em relação ao que foi o velho CDS, a começar por o que aconteceu com o Dr. Diogo Freitas do Amaral. A memória das pessoas é curta, mas logo a seguir ao Congresso, o que se passou, que levou o Dr. Freitas do Amaral a sair Mas pensa que qualquer outro dos históricos do partido poderá voltar? Eu não posso falar pelos outros, só posso falar por mim. Quer dizer, eu nestas condições não voltaria de maneira nenhuma a este partido, é evidente que não. Muito obrigada, Dr. Basílio Horta, por ter vindo esta noite ao 24 Horas. Muito obrigado. Marcelo Rebelo de Sousa almoçou hoje com empresários a convite da Associação Industrial Portuguesa. O líder do PSD fez várias críticas à governação socialista, mas disse que este governo deve chegar ao fim da legislatura. Durante a análise económica e política do país, o líder do PSD fez várias críticas à governação de António Guterres, nomeadamente ao Plano Mateus. Confesso-lhes que o PSD chegou a pensar levantar a questão da ratificação no Parlamento. Mas não o fez por duas razões. Primeiro, por uma questão de sentido de Estado. Não queríamos que o Governo viesse dizer que nós atrasávamos, por esse meio, a aplicação de uma reforma fundamental do Governo Socialista. Segundo, porque o próprio Governo se antecipou, dizendo que, um mês e meio depois, tinha descoberto vários erros e insuficiências nos diplomas. Apesar das críticas à governação socialista, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o PSD não contribuirá para a queda do governo. Nós esperamos que o governo, agora que chegou à conclusão de que a sua estratégia de provocar eleições antecipadas não teve sucesso, que aproveite este momento para começar a governar. Sabemos que a estabilidade política é essencial e, por isso, o governo não deixará de ter condições políticas para governar por nossa responsabilidade. Um almoço de empresários com dois convidados especiais, os líderes das duas centrais sindicais. No final da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, os empresários terão ficado esclarecidos.
já que ninguém quis fazer perguntas ao professor. O PCP desconfia da transparência do processo de privatização do Banco Pinto e Souto Maior, conduzido pelo governo de Cavaco Silva. Por isso, vai pedir um inquérito parlamentar no sentido de apurar se houve ou não favorecimento do banqueiro António Champalimau. Os comunistas dizem que a operação de privatização do banco nunca foi bem compreendida e que cabe à Assembleia da República tornar transparente todo o negócio. A Ministra da Saúde tem feito uma governação exemplar. A afirmação é de José Junqueiro, em nome da Comissão Permanente do Partido Socialista. Aquele dirigente socialista afirmou hoje em conferência de imprensa um apoio inequívoco a Maria de Belém. Em causa está a perseguição de que a ministra se diz alvo a propósito da época em que Maria de Belém foi administradora do Instituto Português de Oncologia. A abertura do ano letivo deixou o Ministro da Educação satisfeito. No Conselho de Ministros, dedicado à Educação e Cultura, Marcelo Grilo afirmou que só 4,3% das escolas não cumpriu o prazo, mas prometeu que tudo ficará resolvido até ao final desta semana. Para dar por terminado o tema início das aulas, Marcelo Grilo fez hoje o balanço da abertura do ano escolar 96-97. O Ministério da Educação quer publicamente congratular-se em relação à forma como se processou a abertura do ano letivo e manifestar a todos os que trabalham nas escolas, e em especial aos conselhos diretivos e aos professores, o seu apreço pelo trabalho e pela dedicação que demonstraram na preparação do lançamento do ano letivo, sem o qual não teria sido possível uma abertura nas condições de tranquilidade e eficácia com que se verificou a abertura no presente ano letivo. Eficácia que, apesar de mais de uma semana após o início oficial das aulas, pelas informações do Ministério, cerca de 50 escolas ainda estão de portas fechadas. Fica a garantia de que até à próxima sexta-feira todas estarão a funcionar. Balanço feito, Marcelo Grilo está já a preparar o próximo ano letivo. O ministro, que prometeu fazer mais e melhor, refere que o sistema só permite a introdução de melhorias graduais ao longo do ano e uma delas, a colocação dos professores, está já a ser estudada. Estamos a fazer todos os esforços para que no próximo ano possamos encurtar pelo menos numa semana a colocação do pessoal docente. Em relação ao pessoal não docente, Marcelo Grilo lembrou que as próprias escolas ainda não fizeram chegar ao Ministério quais são as suas carências. Um balanço que deixa satisfeito o Governo e a equipa ministerial, que, como se costuma dizer, já estão prontos para outra. O otimismo de Marcelo Grilo não é partilhado pela Federação Nacional dos Professores. Os sindicatos dizem que a abertura do ano letivo começou com os mesmos problemas dos anos anteriores. Escolas fechadas por obras não concluídas, refeitórios sem funcionar por falta de pessoal, são denúncias feitas pelos professores. Só na região de Lisboa, 1.460 crianças do ensino básico estão sem aulas por falta de professores e pessoal auxiliar. A FENPROF reivindicou hoje mais dinheiro no Orçamento de Estado para as escolas e universidades públicas. Vamos agora seguir para intervalo. Daqui a pouco já lhe daremos conta das preocupações dos médicos com o coração de Boris Yeltsin. Até já. Boris Yeltsin vai mesmo ser operado. O chefe da equipa de cardiologistas que assiste o presidente disse hoje que não há alternativas. A intervenção vai ficar com data marcada amanhã na reunião do Conselho de Médicos. Yeltsin prepara-se para a operação. Os médicos continuam às aranhas, não sabem quando exatamente devem operar o presidente russo. O dia e o modo como poderá efetuar-se a cirurgia, com o mínimo risco, vai ser decidido só amanhã. Michael DeBake, o médico americano pioneiro dos transplantes cardíacos, vai dar uma ajuda nesta decisão. Enquanto se decidem, o presidente russo permanece no Hospital do Coração, em Moscovo. Boris Yeltsin está muito debilitado. O problema cardíaco, ainda por explicar com exatidão aos russos, não é o seu único problema de saúde. O fígado, dado o gosto pela bebida, um rim e o ouvido também têm graves problemas. Segundo especialistas internacionais, os russos estão preparados tecnicamente para operar Yeltsin, embora seja uma cirurgia de alto risco. As dúvidas estão na capacidade de reação caso haja problemas durante os cuidados intensivos. Médicos alemães e franceses já se dispuseram a ir a Moscovo e dar uma ajuda no pós-operatório. Com esta crise, há muitos apelos à admissão de Yeltsin. O primeiro-ministro Chernomyrdin já disse que tal decisão não se põe neste momento. Se Boris Yeltsin sair do poder, são obrigatórias novas eleições em 3 meses.
A Sérvia quer a correção dos resultados eleitorais da Bósnia e, a menos que os erros com os votos do estrangeiro sejam emendados, ameaça não reconhecer a sua validade. Os membros da OSCE não responderam ao repto e, esta tarde, declararam válidas as eleições e confirmaram a vitória de Izetbegovic. Custou, mas foi. 10 dias depois das eleições, a contagem de votos terminou hoje na Bósnia. A vitória é dos líderes nacionalistas. Os três foram eleitos. 80% dos muçulmanos votaram em Ali Izetbegovic, 88% dos croatas votaram em Krešimir Zubac, 67% dos sérvios votaram em Momčilo Krajnić. Mas foi um resultado polémico. Os inspetores internacionais consideram que as eleições não foram livres nem justas. Falam em erros, mas acham que o ato eleitoral deve ser validado. Errado, responde uma organização internacional independente que vigiou as eleições. O ICG fez as contas e descobriu erros que alteram o resultado final. A organização publicou um relatório em Sarajevo e apresentou uma queixa pedindo a anulação das eleições. As contas são simples. A ONU diz que há na Bósnia 2,9 milhões de pessoas recenseadas, o que significa que a afluência às urnas foi de 103%, isto é, houve mais votos que votantes. Perante a suspeita de fraude, os organizadores alteraram o número de recenseados para 3,2 milhões, o que dá uma afluência de 95%. Esta afluência é matematicamente possível, mas muito improvável. O ICG não se convence. We are frankly surprised at this very late stage. Estamos muito surpreendidos por esta hora terem aparecido com um novo número de recenseados. O número de 2,9 milhões de recenseados foi sempre usado pelos organizadores das eleições antes do ato eleitoral e só agora o mudaram. A suspeita agora é de que há ordens superiores para validar as eleições a todo custo. Será por isso que os organizadores se dedicaram à engenharia matemática para tornar possíveis números que antes eram impossíveis. Hoje chegou a Sarajevo a delegação de uma outra organização internacional, chefiada por Durão Barroso. Ele também apanhado no meio da confusão dos números. Não, obviamente que umas eleições que se considera falsificadas não têm legitimidade. Isso para mim é óbvio. Não? Uma democracia não pode basear-se no engano e na mentira. De qualquer maneira, parece que vai ser possível corrigir os erros que foram detectados e anular quaisquer falsificações que tenha havido, portanto, corrigir qualquer aspecto como esse e, portanto, que as eleições poderão ser certificadas como válidas. É isso que, obviamente, se deseja. Com fraude ou sem ela, a verdade é que tudo indica que as eleições vão ser validadas. Fontes diplomáticas aqui em Sarajevo garantem que a responsabilidade é dos americanos. Tudo porque Bill Clinton fez uma promessa eleitoral dizendo que os soldados americanos estariam de regresso a casa até ao Natal. Se as eleições na Bósnia fossem anuladas, como se calhar deveriam ser, Bill Clinton não poderia cumprir a sua promessa eleitoral, o que seria inaceitável para ele. José Rodrigues Santos e João Rodrigues, RTP, em Sarajevo, na Bósnia. O Tratado da Proibição Definitiva de Testes Nucleares começou a ser ratificado em Nova Iorque. Bill Clinton foi o primeiro chefe de Estado a fazê-lo, seguido por representantes da China, França, Rússia e Grã-Bretanha. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, assinou em nome de Portugal. Durante todo o dia de hoje assinaram este acordo antinuclear mais de 50 países. Mas o seu completo cumprimento é ainda incerto. A Índia, um dos 44 países sem cuja ratificação ele não pode entrar em vigor, não quer assinar. Amanhã os palestinianos vão fazer manifestações e uma greve. Estão contra a abertura de um túnel que liga o Muro das Lamentações à Via Dolorosa, na parte velha de Jerusalém. Para Arafat, esta é uma forma de enraizar os judeus dentro da Cidade Santa. Uma notícia que apanha Netanyahu na Europa. O primeiro-ministro israelita encontrou-se esta noite com John Major e garantiu que a política para o Médio Oriente vai continuar como está. Netanyahu vai aumentar o número de colonatos na faixa de Gaza, o que não agrada nem a Arafat nem aos países europeus envolvidos no processo de paz. Durante os próximos 2 dias, o chefe do governo de Israel vai consultar o primeiro-ministro francês e Helmut Kohl, o chanceler alemão. Os criadores de gado bovino vão ser indenizados pela União Europeia. Ao todo, são 100 milhões de contos para compensar os prejuízos causados pela crise das vacas loucas. Uma decisão do Conselho Agrícola da Irlanda, acompanhada do lado de fora por manifestações dos agricultores. A manifestação dos criadores de gado irlandeses organizou-se de forma ordeira, na estrada a 250 metros do Hotel Europa.
A agropecuária da Irlanda já perdeu 60 milhões de contos com a crise das vacas loucas. E para os manifestantes, os britânicos são os culpados. No hotel, os ministros dos 15 discutiam medidas urgentes de apoio ao setor da carne bovina e a ginástica orçamental para dispor de mais 100 milhões de contos de financiamentos. Na estrada, crescia o descontentamento. A BSE é um problema britânico. Os criadores irlandeses estão totalmente inocentes e é por isso que estamos tão revoltados. Viemos aqui hoje para dar um recado claro ao Conselho de Ministros e à Comissão. Queremos medidas e queremos já. E as imagens aprazíveis em família não perduraram. Enquanto os ministros decidiam comprar mais excedentes de carne e reforçar a intervenção nos mercados, a polícia perdia o controlo dos manifestantes. 2.000 agricultores avançaram para a porta do hotel. Não houve incidentes violentos, mas o presidente dos trabalhos, o ministro irlandês Yates, teve de intervir para evitar mais complicações e uma má imagem para a presidência irlandesa. Os dispositivos de segurança vão ser revistos. A gravidade da crise no mercado bovino era assim evidenciada. A resolução mais concreta dos ministros é antecipar os pagamentos de prémios aos criadores de gado da União. Amanhã o Sr. Comissário apresentará à reunião de comissários propostas no sentido de se fazer a antecipação do adiantamento do prémio dos bovinos, que em vez de ser 60% poderia ser 80%, e que em vez de ser pago no princípio do próximo ano, seria pago até ao dia 15 de outubro. O que os ministros aqui conseguiram foi preparar medidas de curto prazo para moderar as perdas e o descontentamento dos criadores de gado da União. Mas a reestruturação do setor a longo prazo será mais complicada, até pelo caráter imprevisível da crise das vacas loucas. Pedro Oliveira, RTP, Killarney. As equipas portuguesas estiveram em noite sim nas eliminatórias da Taça UEFA. Boa Vista, Sporting e Guimarães seguem em frente. O último a jogar foi o Vitória, que bateu os italianos do Parma por 2-0. O Guimarães demorou cerca de 10 minutos a impor o seu jogo. Primeiro sinal de perigo, Dino Baggio de longe tenta surpreender Neno. Mas o Vitória foi crescendo ofensivamente. Aos 10 minutos, grande oportunidade de golo de Gilmar, só com o guarda-redes do Parma pela frente, não consegue concretizar. No entanto, aos 15 minutos, a equipa minhota consegue 1-0. Vítor Paneira arranca para a área do Parma, pica a bola por cima do guarda-redes italiano e faz o golo. Uma grande jogada do internacional português, feita de calma e experiência. Última oportunidade de golo na primeira parte, aos 37 minutos, um forte remate de Riva ao poste. Os vimaranenses poderiam ter ido para o intervalo a vencer por 2-0. Na segunda parte, aos 50 minutos, Ricardo faz justiça no marcador. Má intervenção da defesa italiana e o Guimarães a aumentar a contagem. 2-0, os portugueses caminhavam para a tranquilidade. O Parma, a perder por 2-0, lançou-se para a frente e começou a abrir espaços para rápidos e perigosos contra-ataques do Vitória. Capucho, aos 82 minutos, por pouco, não fez o 3-0. Um chapéu ao guarda-redes italiano que por centímetros sai ao lado. A equipa visitante foi completamente subjugada nos minutos finais do jogo por um Vitória verdadeiramente espetacular, a perder hipóteses sucessivas de golo. No final, os italianos saíram cabisbaixos, os portugueses saíram em euforia. 2-0, uma vitória histórica sobre os líderes do campeonato transalpino. Em Alvalade, o Sporting recebeu e venceu o Montpellier. Aos 60 minutos, o Oceano fez o único gol do encontro. Foi na marcação de uma grande penalidade. Em Alvalade, aos 15 minutos da segunda parte, o lance capital da partida. Tetis, defesa do Montpellier, fez dentro da área da equipa francesa falta sobre Sapinto. Grande penalidade. Gravata a Sapinto, bem punida técnica e disciplinarmente. Chamada a converter o castigo máximo, o Oceano fez o resultado do jogo. Um remate forte e colocado do capitão leonino a garantir a passagem do Sporting Clube Portugal à segunda eliminatória da Taça UEFA. O primeiro a passar a eliminatória foi o Boa Vista. A equipa axadrezada entrou em campo já com a vantagem dos 3-2, trazida da Dinamarca. Chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, mas depois as coisas complicaram-se. A tarde até parecia descansada quando Nuno Gomes, aos 11 minutos, colocou o Boa Vista a vencer no Estádio da Luz.
Na segunda parte foi a reviravolta. Rui Bento, aos 65 minutos, marcou na própria baliza. 3 minutos depois, Ulrik Laursen fixou o 2-1 final. A eliminatória ficou empatada a 4 bolas. O Boa Vista segue em frente porque marcou mais golos em casa do adversário. Vamos ficar por aqui nesta edição do 24 Horas. A equipa do jornal deseja-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.